Estamos de volta, concluindo o pronome pessoal oblíquo. Professora Maria de Fátima Pacheco, vamos concluir esta aula, né? Bom, quando eu dei o exemplo, encontrei seu caderno, mas não o li. Esse o era um artigo, né? Ele geralmente os as, né? São artigos definidos, né? Que define, né, o substantivo. Mas aqui no caso, ele está substituindo o substantivo caderno. Se ele substitui, ele passa a ser pronome. Mas ele tem um nome, porque se ele é um pronome, vou botar aqui. Fazer tipo uma casinha para poder levar ele para cá, para botar uma observação. Então, se ele é um pronome, né? Ele passou a ser um pronome, porque ele está substituindo um substantivo, ele cai no pronome pessoal oblíquo. Ah, mas por quê? Ele está exercendo aqui, ele exerce a função de objeto. Ele que é o objeto procurado, né? Não, que não foi lido, né? Ele é o objeto. Então, ele é um pronome pessoal oblíquo ato. Mas como ele está substituindo, veja bem, como este pronome, eu vou mudando aqui de canetinha, que é para vocês ficarem, entenderem. Não sei se essa está escrevendo também. Pronome pessoal oblíquo, como ele está substituindo deixa eu ver se abre ali, né? Substituindo um substantivo, substituindo a palavra caderno, ele passa a ser o quê? Vou levar para outra caneta. Ele passa a ser, ele substituiu, ele passou a ser quem? Pronome substantivo. Tá? Ele é um pronome pessoal oblíquo, tá? Ato. Mas como ele está substituindo a palavra, o substantivo caderno ou a palavra caderno, ele passa a ser pronome substantivo, tá? Ele passou a ser um pronome substantivo, tá? Agora, ele está exercendo que função? Ele está exercendo a função de objeto. Quem lê alguma coisa. Lê o quê? O livro. Eu li o livro, o caderno, aliás. O caderno aqui no caso, né? Então, ele é um veja bem, sintaticamente falando, ele é um objeto, tá?
Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Ele passou a ser objeto. Ele exerce a função de objeto. Ficou? Deu para entender direitinho? Não, se não deu, é porque a Aline, quando a Aline tá aqui, eu já tenho aquela noção, se deu para entender pela cara dela, eu vejo se entendeu ou se não entendeu, entendeu? Mas como ela e as coleguinhas dela estão com dificuldades sem sujeito, então eu tô aqui na dúvida, mas qualquer coisa eu volto a repetir, tá? Então vamos para cá agora. O pronome pessoal oblíquo, quando ele é átono, veja bem, quando ele é átono, usa-se sem preposição. Olha só, ficou fácil, né? Porque olha só, encontrei seu caderno, mas não o li. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, mas não, vírgula. O li? Não, não poderia. Por quê? Porque ele é um pronome oblíquo átono, tá? Então, ele entregou o caderno, mesmo porque aqui não daria para ocorrer a vírgula. Por que que não? Por que não ocorreria a vírgula de jeito algum? Porque ele entregou o caderno. Olha só, veja bem. Você não pode separar o sujeito de seu verbo, tá? Porque quem pratica uma ação precisa dessa ação. Não, eu, como pronome ou pessoa, eu só posso praticar ação, né? Eu só posso praticar ação ou ficar em algum estado, né? Então, que ação é? Entregar. Ele entregou, e quem entrega alguma coisa. Entregou o quê? O caderno. Se ele entregou o caderno passa a ser o quê? O caderno passa a ser um objeto. Tá? No caso aqui, eu poderia classificar o objeto direto, porque não tem preposição. Então, mas deixa para mais à frente, né? Então, se eu pego aqui o verbo, que é um verbo transitivo, entregou é um verbo. Também não vou entrar na transitividade do verbo, se ele é transitivo direto ou indireto, se é intransitivo, não vou entrar, tá? É simplesmente, você só precisa saber que o verbo pratica o quê? Pratica uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Bom, para praticar ação, ele tem que ter o sujeito. Ou esse sujeito pode estar onde? Pode estar aqui, ó, na minha desinência verbal, tá? Ele pode estar ali, na minha desinência verbal. Mas ele não dá para ver, né? Peraí. E agora? Agora já dá. Bom, eu também posso, se ele não estivesse aqui, né? Se não houvesse o pronome pessoal aqui, eu teria como saber. Porque aqui me diz que eu estou com o meu verbo estar aonde? Meu verbo está na terceira pessoa do singular. Olha, quem está na terceira pessoa do singular, quem é? É ele. Terceira pessoa
do singular. Né? Se é a terceira pessoa do singular, quem é? Ele. Então, quem entregou? Quando você faz a pergunta quem, para você saber o sujeito, é só você perguntar quem. Pergunta quem ao verbo. Ao verbo. Aí você pergunta quem. Quando você faz essa pergunta quem ao verbo, o verbo te responde automaticamente. Mentalmente ele já vem, a resposta vem mentalmente para você de imediato. Ele. Não é ele que está na frase? Ele. Então ele é o quê? Sujeito. Sujeito. Tá? Então eu sei o que é sujeito, é quem. Quando eu pergunto quem ao verbo, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? E eu já sei quem é o sujeito, já sei quem é verbo e já sei quem é o objeto. Né? Então é simples. Vamos para outro. Ele o entregou ontem. Olha aí. Já mudou. Ó. Ele, quem entregou? Aqui é o verbo. Eu já destaco logo o verbo. Quem? Ele. A resposta vem mentalmente para você. Ele. Ele que entregou. Ele. Tá? Então, aqui eu já sei que é sujeito. Eu já sei que é sujeito. Ontem. Ele entregou o quê? O caderno. Ele entregou ou ele o entregou. Olha só como a frase ficou bonita, né? Ficou assim com uma... Como é que se diz? Aquela frase polida, né? Uma coisa estilosa, né? Ele o entregou ontem. Então, quando ele diz ele o entregou, ele diz ou o quê? O caderno. O caderno. O caderno. Se ele está substituindo, olha, presta atenção. Se o está substituindo o substantivo, o caderno, ele passa a ser, ele deixa de ser um pronome pessoal oblíquo e passa a ser o quê? Pronome. Ah, não, essa não aparece, né? Essa não aparece. Passa a ser pronome substantivo. Ah, mas ele não é um pronome pessoal oblíquo? É. Só que ele mudou a função, por quê? Porque ele está substituindo. Então, eu vou botar aqui, ó, pronome pessoal oblíquo. Quadro de professor é todo desorganizado mesmo, né? Porque a gente fica fazendo tudo assim, né? Então, ontem. E qual a classificação de ontem? Advérbio. Ontem é um advérbio de tempo. Ah, professora, eu só sei que é um advérbio de modo. Ah, só porque termina em mente. Mas isso aqui é de tempo. Ontem, amanhã,
depois de amanhã, mês que vem, tá? Quando, um advérbio de tempo. Advérbio, tá? Vem, assenta aqui. Então, esse é o átomo. Olha, veja bem, que ele é um pronome pessoal oblíquo átomo. Átomo, tá? Mas como ele está sendo substituído, ele passou a ser pronome substantivo. Ele foi substituído, tá? Era caderno e ele foi substituir a palavra caderno. Agora vamos para o tônico. O tônico diz o seguinte: usa-se com preposição. Você já viu aquela pessoa falar assim, é para mim fazer. O mim não vai fazer. Ele fica zangado com você, fica lá parar, sentar, assiste televisão, vai à praia, vai ao restaurante, faz tudo o que ele quer, menos fazer aquilo que você quer fazer. Por quê? Porque ele é objeto e o objeto não pratica ação. O objeto só sofre a ação. Se você mandou ele fazer alguma coisa, você pode tirar teu cavalo da chuva, que ele não fará nada. Nada, 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 tá? Então vamos lá. Ele comprou o anel para mim. Ele comprou o anel para mim. Quer dizer, ele vai me dar de presente, né? Como ele aqui, como ele disse, usa-se com preposição. A preposição para. Então aqui ele é tônico, tá? Porque eu uso ele com preposição e aqui é meu